Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Página 1226. Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, diante de nós está esta porção da Tua palavra tão magnífica, Senhor, tão maravilhosa. Eu chamo aqui, Senhor, do credo do amor de Deus que Paulo traz aqui para nós, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir neste culto, ó Deus, ultrapassando as nossas limitações, triunfando sobre as nossas fraquezas aqui, limitações, ó Deus, tanto em expor, Senhor, em compartilhar aqui, como em ouvir, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja o mestre entre nós para nos conduzir neste momento do culto onde a Tua palavra será pregada, Senhor. É o que eu oro a Deus e te peço em nome de Jesus. Amém. Desde 2013, Vilfrido Davi, de 20 anos, tratava um tumor maligno no antebraço direito. Em 2021, recebeu alta e, ao lado da mãe, tocou o sino na casa de apoio da AACCMS, espalhando esperança por todos os corredores, aos assistidos e às mães presentes na cerimônia. Na ocasião, o jovem deixou um recado, entre aspas: é importante a gente se convencer que cada dia que passa é uma vitória a mais. Confiem em um futuro em que você possa dizer: eu venci, agora é hora de recomeçar novamente com uma nova história, declarou. A história de superação do câncer deste rapaz que lutou 8 anos contra este câncer é uma lição de superação e esperança, isso não há dúvidas. É um verdadeiro testemunho de vitória sobre uma doença muito terrível que a gente sabe tem levado muitas pessoas. Embora uma vitória como esta tenha mesmo que ser celebrada com festa, sabemos que se trata, irmãos, de uma vitória passageira. No futuro, que eu espero que seja para daqui muitos e muitos anos, o Vilfrido, esse rapaz que lutou contra essa doença durante 8 anos, e nós também, cada um de nós, teremos que enfrentar a morte. Isso deve nos levar a pensar que esperança de vitória nós podemos ter sobre a morte ou sobre as dores desta vida. A palavra de Deus tem promessas de triunfo sobre a morte e a dor? Será que a morte e os sofrimentos desta vida podem ser, irmãos, obstáculos tão fortes que podem nos separar do amor de Deus? Essa é a pergunta que vamos buscar responder por meio desta passagem. O título deste sermão, irmão, é Mais do que Vencedores. Vamos entender por que isso. Paulo, após concluir o ensino sobre a glória da segurança de salvação dos filhos de Deus, ele conclui aqui no versículo 31 com uma pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? A gente ouviu verdades tão maravilhosas sobre a maneira como Deus salva o seu povo da condenação do pecado por meio de Jesus Cristo.
e a sua obra de justificação, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Também entendemos a obra de salvação de Jesus Cristo. Ela chega até nós não por nossa própria capacidade ou vontade, mas pela obra do Espírito Santo agindo dentro de nós. O Espírito Santo é enviado para nos comunicar a obra de Cristo de justificação. O Espírito produz em nós o novo nascimento, nos regenera, para que a gente possa ouvir o Evangelho, crer e se arrepender. Depois Paulo descreve, irmãos, a segurança da nossa salvação. Nós tivemos aqui uma grande aula mesmo, com base em Romanos 8, 28, até o versículo 30. A nossa salvação é segura porque Deus conduz ela do começo ao fim. Ele conhece cada um a quem Ele está salvando, Ele chama cada um poderosamente, Ele predestina cada um que Ele chama para serem conformados à imagem de Jesus Cristo. Ele justifica essas pessoas que serão conformadas à imagem de Cristo e um dia glorificará, removendo a presença do pecado do corpo delas. O grande tema, agora aqui destes 2 últimos versículos, irmãos, é a vitória. Paulo vai trazer aqui um cântico para a gente. Depois de tratar de tudo isso, ele vai fazer algo parecido como Deus fez depois de ter criado todas as coisas em 6 dias. Ele vai contemplar o que foi feito e vai descansar. Paulo aqui vai apresentar um cântico olhando para a plenitude de tudo que Deus faz para a nossa salvação e vai trazer aqui um verdadeiro cântico. Envolvendo esse grande tema, ele vai tratar da vitória. E aí nós vamos perguntar algumas coisas para esses versículos que eles vão nos trazer a resposta. A vitória de quem aqui? A vitória de Cristo e do seu povo? A vitória contra quem? Se existe vitória, nós vamos entender que existe também o que, irmãos? O contrário dela, a derrota. O que significa também que existe luta ou também existe guerra. Não existe vitória se não existe primeiro o que, irmãos? Uma guerra, uma luta. Se existe uma guerra, existe também o que? Desafios de forças. Uma guerra é uma demonstração de forças onde 2 exércitos se desafiam entre si, numa demonstração de força, de aquele que tem mais força é o que vai vencer, vai alcançar a vitória. E vamos então entender, irmãos, aqui, a partir do que Paulo traz para nós, vamos entender o desafio. Vamos entender esse desafio. Que desafio é colocado aqui para nós? Por meio de uma pergunta. Qual é a pergunta que é colocada aqui para nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma passagem bem conhecida. Vamos entender em que contexto Paulo faz essa pergunta. Para falar sobre a maneira como o cristão tem que viver diante das verdades gloriosas da sua salvação, Paulo lança um desafio contra os nossos adversários. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com essas palavras, o Espírito Santo, que é o inspirador das Escrituras, se levanta com autoridade e poder contra os inimigos do reino de Deus e os convoca para um verdadeiro duelo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai se levantar aqui? Assim como Golias desafiava o povo de Israel, afrontando o povo de Israel, aqui você tem o contrário. Aqui você tem Deus desafiando, o verdadeiro gigante aqui, né? Desafiando minúsculos homens, minúsculas criaturas, e fazendo essa pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos entender então qual que é a base para esse desafio feito. Será que é a capacidade do homem? Será que é a força dos homens, a sabedoria dos homens? A base desse desafio que é proposto aqui, registrado pelo apóstolo Paulo, é o ser de Deus. O que ele fala? Se Deus é. Então, a base desse desafio que é lançado, irmãos, contra os nossos adversários, contra os adversários da igreja de Cristo, é o ser de Deus. Deus não somente, irmãos, está com o seu povo nesse desafio. Deus é pelo seu povo. Uma coisa é ser, outra é estar. Ser e estar, trazendo para o português, para a língua portuguesa, ser e estar eles são verbos de ligação. Só que eles têm valores totalmente diferentes, irmãos.
O verbo de ligação estar tem um estado momentâneo. Por exemplo, meu amigo está em casa. O verbo de ligação ser tem um estado constante. Meu amigo é de casa, não é totalmente diferente. Quando você fala meu amigo está em casa, você está em ideia que ele está ali somente por um tempo. Quando você diz que ele é de casa, significa que ele mora ali. Então aqui, o que Paulo quer dizer quando ele diz Deus é por nós? Isso significa que Deus é por nós no estado constante e não passageiro ou momentâneo. A grande diferença de Deus, irmãos, e qualquer outra coisa, é que as outras coisas que nos cercam só podem estar conosco por um tempo. Mas Deus, Ele é conosco. Isso significa que Ele está num estado permanente conosco. Essa é a primeira coisa que vamos destacar. Deus é. Outra coisa, o texto vai dizer que Deus é por nós. Como que Deus é por nós? Primeira coisa, irmãos, Deus ele é por nós por meio da própria Trindade e dos atributos de Deus. Vamos pensar, irmãos, como é que Deus é por nós? Vamos pensar um pouquinho na nossa história. A nossa história não começa aqui. Começa no Deus Pai, antes da criação do mundo. Quando Deus decreta todas as coisas, Ele decreta a existência dos que serão salvos. Ele decreta quais serão aqueles que um dia receberão a vida eterna, que receberão a salvação. Isso lá antes da criação do mundo, ele sabe, ele te conhece aqui hoje. Então, o Deus Pai tem esse papel. O que Deus Pai faz? Para poder trazer esse que ele escolhe para o seu reino. Ele envia Jesus Cristo para estar conosco. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, é o Deus conosco. Como que Jesus está conosco? Ele se encarna para estar conosco, irmãos. Jesus esteve no mesmo chão que a gente. E ele esteve aqui em nosso favor, para nos dar a salvação, para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar por nós. E agora, irmãos, como que Jesus está, como eu tenho enfatizado na escola bíblica, não está num crucifixo ou algum desenho, alguma imagem dele, registrando o seu momento de morte. Ele está na glória, à direita de Deus. Vamos falar novamente disso depois. A terceira pessoa da Trindade também é por nós de que forma? O Espírito Santo, irmãos, ele habita em nós. Olha a profundidade disso. Quando a Bíblia diz que Deus é por nós, Ele quer que você tenha isso em mente. Mas isso também deve nos fazer pensar, se Deus é por nós, significa que os atributos de Deus, as qualidades de Deus, são a nosso favor, estão ao nosso lado nesse desafio, nesse duelo contra as forças que militam contra a nossa fé, contra o nosso bem-estar espiritual. A santidade de Deus está a nosso favor. A justiça de Deus está a nosso favor. A misericórdia, o amor, a graça, a onipotência de Deus, a grandeza de Deus está ao nosso lado. Enquanto tudo isso, irmãos, que eu falei, está em oposição a quem está do outro lado, a qualquer criatura, Paulo vai falar, que se levante contra a igreja, contra você, se você está do lado de Deus, ao lado de Deus. Se Deus é por você, tudo que Deus é e faz está do teu lado. Está favorecendo você nessa batalha, enquanto o inimigo tem Deus contra eles. Isso é a verdade que está por trás deste texto também. Se Deus é por nós, irmãos, Ele é contra aqueles que estão contra nós. Dessa forma, tudo que Deus é e tem e faz é pelo seu povo. Isso é uma grande verdade. O nível de dificuldade desse desafio. O texto vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo que vimos até aqui apontou para Deus e o lado que ele representa nesse conflito. Deus está ao lado do seu povo. Deus é por nós. Mas agora temos a descrição de um desafio. Irmãos, faço uma pergunta para os irmãos. Deus tem alguém que possa desafiar ele? Deus está em guerra com alguém, em certo sentido? Tem algum rival contra ele? Deus não tem rivais. Deus não possui rivais. Ele é infinitamente grande e poderoso. Então não tem ninguém na terra ou no céu que possa se rivalizar com Deus. O mundo, não existe uma guerra cósmica entre Deus e o diabo,
como se o diabo estivesse em pé de igualdade para guerrear contra Deus. O inimigo já foi vencido. Cristo já esmagou a sua cabeça. No entanto, e nós, irmãos, nós somos grandes. Nós somos fortes como Deus, nós somos fraquinhos e pequenininhos. Nós somos o Davi enfrentando um Golias, irmão. Nós somos pequenininho. É sob este ponto de vista pequeno que devemos entender o nível de dificuldade do desafio que nós temos que enfrentar. Não existe ninguém que se rivaliza contra Deus, mas o mundo entra em guerra contra a gente. O inimigo das nossas almas entra em guerra contra você todos os dias. Quanto mais você caminhar, irmãos, com Deus, ao lado de Deus, mais você vai discernir que você está numa guerra, enfrentando inimigos ferozes, determinados e que são mais poderosos do que você. Isso é a realidade. Deus é por nós em meio a um desafio que nós temos que enfrentar. Não é Deus. Deus não tem rival. Ele tem todo o poder no céu e na terra. O inimigo já está destruído. Não tem nenhuma força que ele possa ter para enfrentar Deus. Mas ele enfrenta a igreja de Deus. Ele enfrenta o povo de Deus. Ele se opõe à causa do evangelho. Todavia, as palavras desafiadoras do Espírito nesta passagem não são um blefe. Elas são reais, verdadeiras e consoladoras. Nós temos um desafio, nós somos pequenininhos e fracos. Qual que é o desafio? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está desafiando. Quem irá prevalecer contra nós se Deus é por nós, ainda que sejamos pequenos, fracos, limitados? Quem luta contra nós, luta contra o próprio Deus. Quem aceita esse desafio de lutar contra nós, o Espírito faz esse desafio aqui na palavra. Quem se opõe ao povo de Deus se opõe ao próprio Deus. Jesus ele vai falar isso em outras palavras. Se nós vamos te desprezar e recusar em você, não é vocês que estão desprezando, é a Cristo. Estão se opondo à causa de Cristo. A partir do versículo 32, Paulo faz uma descrição da maneira como Deus é por nós em meio a esse desafio. Nós vamos destacar aqui 4 coisas. Deus é por nós por meio de seu Filho. Deus é por nós calando os acusadores. Deus é por nós nos livrando da condenação. Deus é por nós nos socorrendo em meio aos nossos sofrimentos neste mundo. O primeiro ponto, por meio de seu Filho Jesus Cristo, Deus é por nós. O versículo 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como que o Filho é por nós aqui, irmãos? O que o texto destaca? O texto destaca que o Deus Pai não poupou ao seu próprio Filho. Vamos pensar na história dessa entrega de Jesus para ser o sacrifício, para que Deus possa ser em nosso favor, estar ao nosso lado. Abraão foi desafiado por Deus a oferecer o seu único filho Isaque em sacrifício. Com fé, Abraão não negou entregar o seu único filho a Deus. E nós podemos ler isso lá em Gênesis 22, do capítulo 10 ao versículo 10 ao versículo 12. Gênesis capítulo 22, do versículo 10 ao versículo 12. Vamos acompanhar, vamos seguir a leitura. Gênesis capítulo 22, do versículo 10 ao versículo 12. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão não negou entregar seu único filho a Deus.
Mas Abraão não teve que sacrificar o seu único filho a Deus. E lá no versículo 13 vai dizer: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão não teve que sacrificar. Deus proveu ali um carneiro que estava preso pelos chifres. Então Abraão vai e oferece aquele carneiro em lugar do seu filho. Mas essa não é o fim da história. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Quem já ouviu a expressão em hebraico Jeová Jiré? Quem já ouviu essa expressão? O que significa? Deus proverá. Deus proverá. O que Deus proverá, irmãos? Isso é tão bagunçado no meio evangélico. Deus proverá um carro para você, uma vida farta de felicidade aqui neste mundo. Deus proverá o Cordeiro. Seu ato de fé e obediência ao não poupar o seu filho Isaque apenas aponta para a promessa de que o Senhor iria prover o cordeiro imaculado para o seu povo. Abraão não tinha um cordeiro santo para oferecer em sacrifício, mas Deus tinha. Deus tinha um cordeiro para oferecer. Deus não poupou o seu filho, que é o cordeiro de Deus. E o que Deus faz? Deus entrega em favor do seu povo. É o que o texto vai dizer. Antes, o entregou por todos nós. Depois de milhares de anos, um outro pai, não um pai aqui da terra, mas um pai que está no céu, entregou seu único filho como sacrifício pelo seu povo. Mas diferente de Abraão, que apenas entregou, ou seja, não poupou, este Pai Celeste não somente entrega, como sacrifica o seu único filho numa cruz maldita. O pai pega o cutelo das mãos de Abraão e crava no seu próprio filho na cruz. Enquanto Abraão teve que sacrificar um cordeiro terreno em substituição ao seu único filho, o pai sacrificou o seu próprio filho, que foi constituído como o cordeiro que veio do céu e que tira o pecado do mundo. Essa é a grande diferença. O próprio Pai oferece, entrega o seu Filho como um sacrifício vivo por todos nós. Essa é a grande base, irmãos. Essa é a primeira coisa a destacar, como que Deus é por nós. Porque o Deus Pai entregou o Filho dele como um sacrifício em nosso lugar, ele não poupou. Você entregaria seu filho para morrer por pessoas, por homens, por mulheres maus, condenados por causa dos seus próprios pecados? Jamais faríamos isso, mas Deus faz. Deus provê um cordeiro em sacrifício por nós. Essa é a base, é a primeira coisa. O texto vai acrescentar ainda com uma pergunta. Paulo vai dizer: como nos não dará também com ele todas as coisas? Aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por nós, também nos dará um reino glorioso juntamente com ele. Essas palavras são reveladas a nós para que possamos ter coragem para enfrentar nossos medos, incertezas, enquanto estamos caminhando para nos encontrar com nosso Senhor na glória, onde receberemos todas as coisas como herança juntamente com Jesus Cristo. Ele não poupou seu Filho, e também juntamente com Cristo, Ele nos dá todas as coisas, irmãos. Isso serve para que a gente possa nos fortalecer, essas verdades, essas promessas, para que a gente possa ter condições, irmãos, de enfrentar as lutas e as dificuldades da vida cristã. Uma outra coisa que demonstra que Deus é por nós, Deus ele cala os nossos acusadores. Você precisa compreender as realidades espirituais que te cercam, irmãos. Você precisa entender, isso não é uma mera forma de exagerar o assunto. O apóstolo Paulo não está exagerando nada. Ele está apresentando realidades espirituais que você precisa estar consciente. E você precisa dessas promessas aqui para poder enfrentar essas coisas.
A segunda prova, o segundo desafio que Deus vence aqui, irmãos, é que ele cala a boca dos acusadores. Verso 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai ousar? É Deus quem os justifica. Enquanto estamos aqui, a lei vai te acusar. Você abre a Bíblia. A lei de Deus vai te acusar dos teus pecados. A tua consciência, a tua própria consciência vai acusar a você mesmo dos seus próprios pecados. O diabo, o grande acusador dos irmãos, também vai te acusar de dia e de noite perante o Pai. Mas uma simples e mais poderosa frase arrebata todas essas acusações. Põe em silêncio todos os acusadores. É Deus quem os justifica, não é o homem, não é a própria pessoa. É Deus, por sua capacidade, ao ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar como cordeiro que se sacrifica em nosso lugar, Cristo nos justifica dos nossos pecados. E uma outra coisa que demonstra que Deus é por nós, quando Deus nos livra da condenação. Paulo vai dizer, quem é que condena? Os acusadores irão falhar em sua acusação, mas eles certamente estarão prontos para fazer o que, irmãos? Para nos condenar. Mas para essa fase do desafio, temos uma apelação infalível neste tribunal. Verso 34, parte B. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Paulo vai apresentar aqui, irmãos, 4 razões que vão também anular toda a nossa condenação, não somente as acusações, vai apagar a nossa condenação. Primeira coisa, a morte de Cristo. A morte de Cristo paga a nossa dívida. A morte de Cristo é a fiança que quita completamente a nossa dívida de morte. Você tem uma dívida de morte perante Deus. Jesus Cristo morre para pagar essa dívida. A morte de Cristo é o pagamento exigido por Deus pelos nossos pecados. Se Cristo morreu por nós, então ninguém pode oferecer nenhuma acusação e não há nenhuma força neste mundo, ou mesmo no céu, que possa te condenar. A segunda coisa, a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus tivesse morrido, mas não ressuscitado, nossa situação ainda seria a mesma, irmãos. Por que Jesus ressuscitou dos mortos? A ressurreição de Cristo é o sinal de que esse bendito e amoroso sacrifício por nós foi aceito. Um cordeiro santo e imaculado foi oferecido. E esse sacrifício santo e puro foi recebido pelo Pai. E o sinal de que esse sacrifício foi recebido é que Cristo não permanece morto. Ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos para a nossa justificação, para nos livrar da condenação do pecado. Cristo ressuscitou dos mortos, mas Cristo ficou aqui na terra ressuscitado. O que acontece com Cristo? Cristo está sentado à direita de Deus. Cristo não somente ressuscitou e permaneceu na terra, ele subiu ao céu, onde governa o mundo, como Rei absoluto. Esse Rei glorioso morreu e ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa justificação, para anular toda a nossa condenação. O que Cristo faz lá como Rei glorioso, ressurreto, na criação? Quais são as atribuições de Cristo como Rei? Cristo também é o nosso sumo sacerdote. Cristo atua, irmãos, como o nosso advogado eterno. Cristo é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você lê na Bíblia essa ordem de sacerdotes, esse homem não tinha início de dias e nem fim de dias. Era um sacerdócio eterno e Jesus pertence a essa ordem sacerdotal. Isso simboliza e apresenta Cristo como um sacerdote que intercede por nós eternamente. Cristo responde todas as acusações contra nós e apela em nosso favor eternamente.
perante o Pai. O que nós lemos no começo do capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que essa informação, por que essa verdade pode ser dita? Porque Cristo foi entregue por nós como o Cordeiro Santo, ressuscitou e agora intercede por nós eternamente. Caminhamos para uma outra prova de que Deus está conosco, Deus é por nós, Deus está conosco nos nossos sofrimentos. O texto vai dizer, com um desafio também, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar no versículo 35? Se Deus manifestou o seu amor ao dar o seu único filho por nós, que pessoa ou circunstância poderiam nos separar desse amor? Paulo vai começar a descrever isso, irmãos. Ele vai apontar agora, não para o inimigo das nossas almas, não para os nossos acusadores, ou para aqueles que querem nos condenar, mas agora ele vai apontar para os sofrimentos como adversários que nós temos. Os sofrimentos aqui neste mundo que nós temos, irmãos, são opositores. Eles são nossos opositores. Versículo 35b, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, vão nos separar do amor de Deus? Esse é o desafio. Será que quando você está atribulado, isso é um sinal de que Deus te abandonou, irmãos? Que Deus não é mais por você? Ou a angústia que você está sentindo por esses problemas da vida, que todo mundo sente? A angústia é uma agonia, é algo que te aflige. Quando você está aflito, nas maiores aflições da sua vida, nas maiores tribulações que você passa, Deus te abandonou? Deus não está mais com você quando você está passando por isso? Deus ainda é por você. Ou a perseguição, nós somos perseguidos. Talvez no futuro muito próximo, seremos ainda mais perseguidos por causa da nossa comunhão com Cristo e desse tesouro que está em nossas mãos, nas mãos de Cristo. Você vai ser perseguido por causa disso, mas Deus ainda vai estar com você. Talvez a fome te alcance, ou a nudez, as necessidades, ou o perigo te cerque, ou a perseguição por meio da espada dos homens. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Essa é a grande realidade, irmãos. Aos olhos do mundo que nos cerca, nós somos apenas ovelhas, cujo destino é a morte. Somos apenas ovelhinhas, que são destinadas ao abate, assim que os homens nos veem, assim que as grandes potências deste mundo nos veem. Somos ovelhas que não têm outra finalidade a não ser morrer. Essa é a grande realidade que nos cerca, irmãos. Os sofrimentos, eles são a realidade, são nossos opositores. Nós podemos ler, sim, em Romanos 8 e 28, que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Sim, nós cremos nisso. Mas isso não muda em nada, não remove nenhuma dificuldade enquanto nós estamos aqui. Paulo enfatiza que essas dificuldades vão cooperar sim para o nosso bem. E esse que Paulo quer destacar aqui neste grande louvor, que ele faz. E aqui nós podemos já fazer uma conclusão. No versículo 37, Paulo vai dizer: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. A conclusão que Paulo faz diante de todas estas coisas é que somos mais do que vencedores. A expressão mais do que vencedores significa conquistar completamente. Embora entregue à morte todos os dias, ainda assim nós já triunfamos sobre a morte completamente. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de vitórias temporárias, de conquistas momentâneas que tanto o mundo busca, coroas perecíveis, galardões perecíveis que vão acabar nesta vida. Nós estamos falando realmente de um triunfo verdadeiro. Por isso existe essa expressão aqui, somos mais do que vencedores. Quando suportamos todos os sofrimentos neste mundo por amor a Cristo, estamos sendo mais do que vencedores. Irmãos, a maneira de ser mais do que vencedores para o crente não é a maneira do mundo, é a maneira de Cristo, que enquanto veio esse mundo pobre, sofredor, alguém que as pessoas desviavam o rosto e que sofria e que morreu, ele estava triunfando sobre a morte. Quando Cristo estava sendo sepultado, ao terceiro dia ele triunfa sobre a sepultura.
Ele triunfa sobre os céus, sobre esse mundo terreno que o prendia, quando ele é glorificado e sobe. Ele está lá agora, triunfando eternamente sobre inimigos ferozes que o cercaram aqui neste mundo. Qual que é a base da nossa confiança, irmão, de que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou? Somente através de Cristo, que nos amou, vindo a este mundo, morrendo e ressuscitando por nossa causa, é que podemos ser fortalecidos através do Espírito Santo a enfrentar todos os sofrimentos com coragem e constância. Coragem e constância. Irmãos, o que eu desejo para você, irmãos, é o mesmo que eu desejo para mim: coragem e constância. Enquanto estou enfrentando todas essas adversidades, diante desse maravilhoso prêmio que eu tenho recebido, o prêmio da graça, a salvação por meio de Jesus Cristo, enquanto eu aguardo a glorificação do meu corpo, que será em breve, eu tenho que sofrer todas essas adversidades. Isso requer de mim coragem, requer de mim constância, perseverança. Assim seremos mais que vencedores, irmãos. Assim seremos mais que vencedores. Paulo vai fazer algumas aplicações no próprio texto, vamos extrair essas aplicações. No mundo dominado pela incerteza e pelo desespero, nós que temos acesso e usufruímos de tamanho amor que nos é dado gratuitamente por Deus, precisamos viver com base no credo do amor de Deus apresentado pelo apóstolo Paulo aqui. Os irmãos vão poder ler no versículo: porque estou certo, Paulo vai dizer. Eu estou certo. O que é isso aí? Ele crê, ele acredita firmemente. Então isso é o que, irmãos? Um credo. Qual é esse credo? O credo do amor de Deus. E Paulo vai fazer uma lista para demonstrar isso. Como ele fala? Ele vai apresentar, irmãos, essa lista de desafios que são apresentados a nós em 5 grupos. Primeiro, a nossa realidade na existência. A realidade da nossa existência. Vida e morte são as 2 palavras que mais definem, irmãos, a nossa existência. Um dia você veio ao mundo e um dia você vai morrer. Paulo vai falar: nem a morte vai te separar do amor de Deus. As dores da morte, os terrores que a morte pode causar em nós, as ameaças da morte, todos os dias somos ameaçados por ela, não é assim, irmãos? A fragilidade do nosso corpo não expõe o nosso corpo, a nossa vida à morte. Então a morte é uma ameaça real, constante sobre a nossa existência. A própria vida, irmãos, é algo que pode nos separar do amor de Deus. Mas como? Prazeres momentâneos, distrações que são tão fortes e persistentes e que traz tanta dificuldade, irmãos, também não vão poder nos separar. Deus vai triunfar sobre isso, nos fazer triunfar sobre esses inimigos. Um outro grupo que Paulo vai descrever aqui, irmãos, são os poderes malignos que estão nas mãos dos homens e dos demônios. Essa é uma realidade, irmãos. Não tem a ver com a tua existência, mas tem a ver com a existência do mundo em tua volta. E Paulo vai descrever isso aqui: nem os anjos, nem principados, nem potestades. Que anjo ele quer dizer aqui? Anjo, a palavra anjo significa um mensageiro. E nós sabemos que aqui não estamos falando dos anjos que estão na glória no céu. Nós estamos falando de anjos malignos, espíritos malignos, que Paulo diz em Gálatas que se transfiguram em anjos de luz para enganar, para apresentar falsos evangelhos que são colocados na boca de outros homens, para anunciar falsas esperanças, esperanças passageiras desse mundo, esperanças em falsos cristos, falsos deuses. Tudo isso é colocado para nós, irmãos. Vamos pensar nos principados e potestades. O que significa isso? São os grandes poderes deste mundo, irmãos, as grandes potências deste mundo, com a sua tecnologia, com o seu aparato econômico, social, com as suas armas. O que eles fazem? Para que eles usam essas armas, esse poder, esses principados? Para afligirem e para tentarem brecar o avanço do povo de Deus, o progresso do reino de Deus. Eles estão conseguindo, irmãos? Onde está o Império Romano? Onde estão os papas?
Onde estão as grandes religiões do mundo que se opuseram a Cristo? Onde está o comunismo? Está morrendo, está definhando. Os homens parece que agora estão se unindo, todos esses segmentos estão se unindo no que se chama hoje de globalismo. Estão se levantando numa fúria terrível, irmãos, contra a igreja, não é contra Israel, o Estado de Israel. Contra quem essas potências mundiais estão se levantando? Contra você e eu. Contra nós. Mas que ameaça eu represento? Você representa uma ameaça muito grande. O triunfo da tua vida e da salvação que existe sobre você é a morte e a destruição deles. Então eles estão usando tudo que está ao alcance deles, irmãos, para poder tentar te separar do amor de Deus que está sobre a tua vida. Vão conseguir, irmãos? Eles não vão conseguir. Outro grande inimigo que é colocado aqui nesse contexto, irmãos, é o tempo. Paulo vai falar nem o presente, a dor, o medo suportado nas tribulações de hoje. O texto vai falar nem o porvir, ou seja, as ansiedades pelas coisas que ainda virão, pelos problemas que ainda virão, essas coisas não vão nos separar do amor de Deus, no qual estamos guardados. O tempo nesse contexto aqui representa um opositor. O próprio espaço, irmãos, nem a altura o texto vai dizer, nem a profundidade. A distância também não pode nos separar do amor de Deus. Quando nós vivemos aqui, nós estamos aqui em Aral Moreira, nessa cidadezinha tão pequena, tão isolada às vezes dos grandes centros. Nós estamos num grupinho tão pequeno aqui, tão desprezado às vezes pelas outras pessoas, pelos nossos familiares, né? Não querem vir, não dão bola pra gente quando a gente convida. Você entrega um folhetinho, as pessoas olham, querem cuspir naquele folheto que você entrega. Ou você olha para a tua própria vida e você se vê tão pequeno, tão distante de Deus às vezes, das promessas de Deus. Você se vê às vezes tão fora da realidade bíblica sobre a tua vida. Você é chamado para se conformar a Cristo e você percebe que as influências do mundo estão te dominando isso, em alguns momentos, em algumas áreas. Isso nos aflige. Mas o que a palavra diz? Vai te separar do amor de Deus? Não vai te separar. Fenômenos, eventos e seres diversos. Paulo vai dizer, nem alguma outra criatura. Irmãos, mesmo que uma montanha, mesmo que o Everest se coloque entre você e Deus, e não é nada, é só uma poeirinha. Não representa nada, nenhuma dificuldade ou oposição. O texto vai concluir, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, que é intermediado por Jesus Cristo. É somente nele, por meio dele, que Deus pode, irmãos, nos amar. Não é você, não é algo que Deus viu em você, é algo que Deus viu em Cristo. É algo que o Deus Pai fez com Cristo. E o que o Deus Pai faz com Cristo? Envia ele a esse mundo, o destitui de sua glória voluntariamente, para que ele pudesse morrer. O Deus Pai tira o cutelo da mão de Abraão e crava no seu próprio filho. É por meio do que Cristo é e fez por nós. E nós somos mais que vencedores, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É somente por meio dele que podemos ousar dizer que amamos a Deus. É somente por meio de Jesus Cristo que este vínculo de amor jamais será quebrado. É somente por Jesus Cristo que podemos crer que somos mais do que vencedores. Cante este hino. Confesse esse credo do amor de Deus por você, irmãos. É este amor é o que vai te dar a garantia, a segurança de que nada pode se opor à tua existência, ao teu bem-estar espiritual, às promessas que existem sobre a tua vida. Creia nisso, se firme nisso, e com coragem e constância, enfrente os adversários que estão à tua volta. Amém, meus queridos? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor.